só como direito, mas também como dever do assistente social. Então, o que significa o sigilo enquanto dever? Cabe ao assistente social demonstrar que tomou todas as medidas e providências ao seu alcance para impedir que dados confidenciais e sigilosos, escritos ou orais, fossem divulgados sobre qualquer pretexto, circunstância ou motivo, ou que chegassem ao conhecimento de terceiros. Não se admite, portanto, qualquer ação ou omissão profissional que possa ensejar a quebra do sigilo, constituindo no reverso do direito. Então, esse que é o dever, né? Então, quando nós não temos as condições condignas de trabalho, é um dever nosso, né? Fazer a defesa para que tenhamos, né? Então, este dialoga com a Resolução 493, né? Esse direito enquanto dever. A Resolução 493, ela explicita muito bem a nossa responsabilidade quando atuamos em espaços socioocupacionais, que não garantem o sigilo profissional. Então, não adianta o profissional reclamar que não está sendo respeitado o direito dele de ter a sala privativa, mas a questão é o que o profissional fez para garantir esse espaço adequado. Por isso que, no código comentado, essa descrição da assessoria jurídica do Cefes, ela não vem no código de ética somente. No código de ética, o sigilo só aparece como direito. Lá no código comentado é que ele vem também como dever, porque a assessoria jurídica entendeu o reverso do direito, ou seja, de colocar para nós a nossa responsabilidade diante de um espaço inadequado. Agora sim, né, a Resolução 557, os destaques dessa resolução. Artigo 1º. A elaboração, emissão ou subscrição de opinião técnica sobre matéria de serviço social, por meio de pareceres, laudos, perícias e manifestação, é atribuição privativa do assistente social, devidamente inscrito no CRES de sua área de atuação, nos termos do parágrafo único do artigo 1º da Lei 8662/93, e pressupõe a devida e necessária competência técnica, teórico-metodológica, autonomia e compromisso ético. Artigo 3º. O assistente social deve, sempre que possível, integrar equipes multiprofissionais, bem como incentivar e estimular o trabalho interdisciplinar. Isto, no meu entender, esse artigo ele é central dessa resolução, né? Porque ele vai trazer um pouco do nosso trabalho interdisciplinar, né? Que se a gente for lá no código, tem um artigo, um inciso, não me lembro de cabeça, que vai colocar para nós, né, incentivar, né, como um dever nosso, incentivar o trabalho interdisciplinar. E o serviço social, ele é bastante, vamos dizer assim, ele é bastante simpático ao trabalho interdisciplinar pela própria formação generalista nossa, né, de dialogar com várias ciências e outras áreas do saber. Bom, artigo 4º. Esse também é muito importante, esse artigo 4º. Se não der para ler toda a resolução, a gente tem que ler esse artigo 4º, né? Ao atuar em equipe, o assistente social deverá garantir a especificidade de sua área de atuação. Parágrafo 1º. Esse artigo ele tem parágrafo 1º, 2º e 3º, dada a importância dele, né? Parágrafo 1º. O entendimento ou opinião técnica do assistente social sobre o objeto da intervenção conjunta com outra categoria profissional ou equipe multiprofissional deve destacar a sua área de conhecimento separadamente, delimitar o âmbito de sua atuação, seu objeto, instrumentos utilizados, análise social e outros componentes que devem estar contemplados na sua opinião técnica. Parágrafo 2º. O assistente social deverá emitir sua opinião técnica somente sobre o que é da sua área de atuação. Então, nós não podemos adentrar na área do outro e nem permitir que o outro adentre na nossa área.
Então, é importante a gente delimitar muito bem o que é do nosso conhecimento, né? Então, essa opinião técnica é a nossa opinião profissional, né? Baseada na competência teórica, técnica, política, operativa. Então, o assistente social deverá emitir sua opinião técnica somente o que é de sua área de atuação e de sua atribuição legal, para a qual está habilitado e autorizado a exercer, assinando e identificando seu número de inscrição no Conselho Regional. Parágrafo 3º do artigo 4º. No atendimento multiprofissional, a avaliação e discussão da situação poderá ser respeitando a conclusão manifestada por escrito pelo assistente social, que tem seu âmbito de intervenção nas suas atribuições privativas. Isto significa o quê? Que a discussão, o diálogo, pode e deve ser conjunto com outros profissionais. Isso é até importante no andamento do trabalho cotidiano, né? Porém, a opinião profissional, o parecer, ele deve ser separado, atento ao que é privativo, com identificação e número do CRES. Não existe, aí é uma crítica ao parecer psicossocial, né? No meu entendimento, assim, não existe, acho que no nosso entendimento, né, não existe parecer psicossocial, né? Porque o psicólogo dá o seu parecer, o assistente social dá o seu parecer, cada um dá o seu parecer. O médico, o engenheiro, enfim. Não pode ser tudo junto e misturado, né? Bom, agora a interface das 3 resoluções. A resolução 557/2009, ela dialoga com a interdisciplinaridade, com o sigilo, com as atribuições privativas, pois ela trata especificamente da elaboração de documentos. Ela não fala de processos de trabalho. Ela fala só, né, da elaboração de laudos, relatórios em matéria de serviço social. Então, mesmo no trabalho interdisciplinar, nós devemos guardar sigilo e compartilhar somente o estritamente necessário. Porque, às vezes, a gente acha que, por estar na equipe, nós podemos dizer tudo. Não. Nós não podemos dizer tudo, mesmo dentro da equipe interdisciplinar, né? Somente aquilo que for necessário. E essa revelação, ou não, é muito subjetivo. É muito subjetivo, porque ela pressupõe a competência. O código, nenhuma resolução, nem o código, ele dá uma receitinha para nós do que a gente deve guardar e do que a gente deve revelar. Isso, segundo o código comentado e outras publicações, é muito subjetivo do profissional. Ele que vai avaliar o que ele pode, os limites dessa socialização, né, de informação. A resolução 557, ela deixa claro que somos favoráveis ao trabalho interdisciplinar, mas não devemos extrapolar nossas competências, destacando sempre o que é da nossa área de conhecimento. Não podemos deixar obscura a nossa contribuição diante das outras profissões. Nós não podemos ficar assim, subalternizados, né, diante do médico, né? Acabou? Eu já estou acabando aqui. Por fim, né, acho que deu o tempo certinho, mas muito corrido, né? As resoluções apresentadas, elas são extremamente importantes para normatizar o exercício profissional da assistente social, no que se refere ao sigilo, à autonomia técnica, à garantia da legalidade da profissão, do trabalho interdisciplinar, como uma copropriedade, né, das suas competências e atribuições privativas. Diante da precarização do trabalho, a opinião técnica deve ser embasada teórica, técnica e politicamente. Queria só finalizar agradecendo o setor de fiscalização, né, do qual eu faço parte, dizer que eu estou representando o setor aqui, né, já essa discussão das resoluções já é antiga dentro do setor, que é o espaço onde a gente aprende muito, porque é uma discussão sempre coletiva. Então, eu queria agradecer o setor que está aqui e essa oportunidade que me foi dada de estar falando um pouquinho para vocês. Eu me coloco à disposição depois. Obrigada, viu?
Bom dia a todas e todos. Bom, eu quero primeiro agradecer o convite. Eu sou a professora Luciana Mello, da Unifesp. Quero muito agradecer esse convite da seccional e da gestão do CRES São Paulo. Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui em Marília, nesse dia, nesse seminário. Dizer que, para a gente, é um desafio pelo compromisso que a gente tem com a temática, né? A temática que está sendo apresentada no que diz respeito às condições éticas e técnicas do trabalho profissional, aponta reflexões e questões cotidianas para as assistentes sociais e para os assistentes sociais que estão nesse exercício, no cotidiano do trabalho. Portanto, eu quero dizer para vocês que a minha exposição tem problemas aqui com a mesa. Eu quero agradecer, aliás, cumprimentar a mesa, porque o meu problema vai ser o tempo. E aí acho que a mesa vai ter que me segurar mesmo, né? Quero cumprimentar a Paula, a Cida, a Márcia. Acho que a Márcia já deu o pontapé inicial, porque aponta questões no que se refere, inclusive, a essa apropriação dos desafios éticos e técnicos no cotidiano, quando ela vai apresentar as resoluções, né, Márcia? Então, quero dizer que aqui também o outro desafio vai ser nosso aqui, dar conta dessa exposição. Eu acho que, antes de mais nada, também quero saudar vocês, saudar a todas nós, assistentes sociais, pelo dia 15 de maio, que está próximo, né? Saudar e dizer que esta profissão tem um legado, dizer que a gente tem levantado bandeiras de lutas e que a gente precisa se apropriar dessas bandeiras e sair para a luta. Eu acho que é um pouco esse caminho que eu vou fazer. E dizer também aqui, como professora e assistente social, dizer que a luta é de todas e de todos nós, né? Então, também gostaria de fazer essa saudação a todas vocês desse próximo dia 15 de maio. E ainda, para começar, eu gostaria acho que sinalizar, que não é o caso aqui na manhã de hoje, mas importante dizer que eu componho a ABEPS da nossa região de São Paulo. Dizer também o compromisso que essa entidade, junto com as entidades do conjunto Cefes, CRES e Enesso, compartilham dessa perspectiva de uma direção ética política que a gente vai sinalizar aqui, né? E daí eu queria começar, então, agora a exposição, acho que numa estrutura, numa perspectiva de pensar qual é a nossa finalidade, qual é o nosso fim, quais são as questões que nos desafiam no que se refere a atingir a nossa finalidade, a atingir os nossos objetivos. Que desafios são esses? Que questões são essas? E quais são as possibilidades de saída? Quais são as estratégias? Então, o caminho que a gente vai dialogar aqui, depois eu acho que no debate também vai surgir questões, o que eu tracei nesse diálogo hoje é esse. Então, anotei algumas coisas aqui, como um roteiro, eu espero tentar seguir esse roteiro. E eu vou começar lendo um lema, que eu acho que vocês já conhecem. Em tempos de ataque aos direitos da população, nossa escolha é a resistência. Em tempos de avanços da onda conservadora e reacionária, nossa escolha é a resistência. Em tempos de desmontes subsequentes das políticas sociais, nossa escolha é a resistência. Porque somos assistentes sociais, somos classe trabalhadora. Nossa escolha é a resistência, somos classe trabalhadora. É o mote, o lema
que o conjunto Cefes-Cres escolheu, que a Eliana já sinalizou aqui na mesa de abertura, é o lema escolhido por essa categoria profissional para a comemoração do Dia do Assistente Social, deste ano de 2018. Daí vamos fazer questões, vamos fazer reflexões aqui nessa manhã. Como que podemos iniciar esse diálogo? E aí vamos fazer a pergunta, se a nossa escolha é a resistência, vamos pensar aqui juntos hoje, como resistiremos aos ataques dos direitos da população? Como? Quais as estratégias cotidianas para enfrentar a onda conservadora e reacionária existente no interior e no exterior do cotidiano profissional? Quais as estratégias estamos enfrentando contra o conservadorismo e o reacionarismo no interior do trabalho profissional? Quais as nossas respostas? Acho que a gente precisa fazer sempre essas perguntas. Quais as respostas estamos fornecendo frente ao desmonte, e eu falo muito de desmonte e derruição, frente ao desmonte e derruição das políticas sociais, marco de espaço do trabalho profissional, né? Quais são as nossas respostas cotidianas frente a esse desmonte? Portanto, são questões de quando a gente sinaliza que vamos resistir, precisamos entender quais são as respostas que estamos dando para essa resistência. Como vamos resistir frente aos desafios éticos e técnicos do trabalho profissional? Como resistiremos a esses desafios? Como os enfrentamos esses desafios? Tem algumas estratégias, tem algumas saídas que acho que todas vocês aqui presentes têm, sabem, né? Uma dessas estratégias estão colocadas, a Márcia pontuou aqui, né? Uma das estratégias está, inclusive, nas nossas regulamentações, né? Mas não só nelas, né? Quais as saídas? São perguntas. Como podemos começar? Precisamos, então, se dizer que o nosso lema é resistência, precisamos saber o que é resistir. O que é resistir? Fui lá no dicionário da vida e me disseram que resistir é conservar-se firme. Disseram também para mim que resistir é não sucumbir. Disseram também que resistir é não ceder. Disseram também que resistir é enfrentar, é lutar, é defender, é se contrapor. Ora, tem bastante coisa aqui. Precisamos saber, então, o significado do nosso lema de resistência. A gente luta pela resistência, mas vamos entender esse significado. E quando aprendemos esse significado de resistência, eu vou lutar, eu vou enfrentar. Mas eu vou enfrentar contra o quê e contra quem? Gente, preciso entender. Acho que eu estou gritando, né? E o bebê está ali. Eu fico me animando. Ai, desculpa. Vou me acalmando. Mas quem são os nossos adversários? Se a gente vai lutar, se a gente vai enfrentar, se a gente vai se contrapor, a gente precisa identificar os nossos adversários. A gente precisa compreender quem são os nossos aliados, quem defenderemos. A gente não está dizendo que tem que defender algo e alguma coisa? Quem defenderemos? E quais são os nossos adversários? A gente não vai construir isso aqui hoje, nessa manhã. Sabe por que a gente não vai construir isso aqui hoje? Porque existe um legado que já identifica para a gente quem são esses sujeitos, quem são e o que a gente deve enfrentar. Bom, quando a gente identifica esses sujeitos,
a gente também, então, temos possibilidade, ao identificar os nossos adversários e nossos aliados, a gente tem possibilidade, aí sim, de construir estratégias, de construir ferramentas, de construir nossas armas de luta, nossas ferramentas de luta para essa batalha, porque tem uma questão, tem uma batalha. Como é que a gente faz? Como é que a gente vai responder a essas perguntas? Como é que a gente vai aprender essas questões? Acho que a gente precisa sinalizar que, como eu disse antes, existe um legado aí. A gente não vai construir hoje, imediatamente, essa estrutura de quem a gente vai, do que a gente vai enfrentar e de quem a gente vai enfrentar. Precisamos apreender um movimento sócio-histórico da realidade que estamos vivendo. Nossas perguntas ou afirmações, elas estão carregadas de um legado histórico. Esse legado histórico é chamado o significado sócio-histórico da profissão. Esse significado sócio-histórico da profissão, representado muitas vezes pelo projeto ético-político, muito conhecido e falado, ou pela direção social estratégica da profissão. Então, é nesta direção social estratégica que ela vai sinalizar para a gente, de fato, para que a gente vai lutar e para quem a gente vai lutar. Se o nosso mote, se o nosso lema é resistência, para que e para quem nós vamos lutar? Então, aí aqui eu trago, claro, todo mundo traz, né? Eu também vou trazer o Neto, para lembrar só um parágrafozinho sobre projeto ético-político. A gente precisa falar sobre isso. E aí, abre aspas, os projetos profissionais, inclusive o projeto ético-político do serviço social, apresentam a autoimagem de uma profissão, a autoimagem de uma profissão, elegem os valores que a legitimam socialmente, delimitam e priorizam os seus objetivos e funções, formulam os requisitos teóricos, institucionais e práticos para seu exercício, prescrevem normas para o comportamento dos profissionais e estabelecem as balizas da sua relação com os usuários dos seus serviços, com as outras profissões e com as organizações e instituições sociais, privadas ou públicas. Esse texto é o texto do Projeto Ético-Político do Serviço Social, da Joaquina Barata e do Marcelo Braz, daquele livrão lá, do Serviço Social, Competências e Direitos. Acho que é um artigo que vai retratar um pouco sobre o que eu estou entendendo sobre esse projeto ético-político. Portanto, a partir desse momento, entendendo que esse projeto, esse legado, esse significado sócio-histórico carrega valores, carrega uma direção teórica e política, a gente representa, na nossa atuação cotidiana, ali no miúdo, na sua singularidade, você não está representando somente você. Você está representando este mesmo legado. Você está representando essa história, vamos dizer, essa herança desse estatuto profissional, vamos dizer assim. Então, é no cotidiano profissional que se materializa esse projeto. Mas esse projeto, ele tem um conjunto, é como se tivesse um conjunto de pessoas e de sujeitos e de momentos históricos atrás de você. É assim, então, que podemos tratar a nossa perspectiva de resistência, compreendendo uma perspectiva de resistência como uma construção, como um processo de construção dada nas condições concretas, históricas, e que também são determinadas socialmente. O que isso significa? Significa que, nós,
assistentes sociais, nos comprometemos com certos princípios e valores ético-políticos. Vejam lá, estamos fazendo 25 anos do Código de Ética. 25 anos de um código que norteia a nossa defesa. Então, tem lá os princípios fundamentais em que, no nosso cotidiano, devemos defender. Então, nos comprometemos com esses valores e princípios. 2, esse projeto profissional se vincula com uma dada direção matriz teórico-metodológica. Não é qualquer matriz teórico-metodológica que vai colaborar com essa perspectiva e com essa visão de homem, de mundo e sociedade. É uma dada matriz teórico-metodológica. 3, esse pressuposto, e ele tem esse projeto profissional, aquele que se revela da resistência, tem como pressuposto fundante uma crítica radical à ordem social vigente, o capitalismo e suas contradições. 4 características desse projeto. Então, essa terceira, vou reforçar. Se eu me comprometo com a resistência e digo que me comprometo com esse projeto profissional, eu tenho valores e princípios nos quais eu preciso defender no cotidiano. Eu tenho uma dada apreensão de uma dada matriz teórico-metodológica. E eu tenho uma dada crítica radical à ordem societária. E o outro, esse projeto se manifesta nas lutas e posicionamentos políticos acumulados pela categoria, através da organização política em aliança com setores mais progressistas da sociedade. Ele se manifesta na nossa organização, nas nossas escolhas, nos nossos lemas, nas nossas atividades, nos nossos encontros, nas nossas rodas de conversa. Ele se manifesta nesses espaços concretos. Portanto, é assim que é ancorado o nosso lema de resistência. Ainda assim, a gente já sabe onde está ancorado esse lema da resistência, não resolve nossos problemas, né? Alguém deve estar pensando. Bom, Luciana, tá, ok, já entendi. Essa é a âncora do nosso lema, da nossa luta. Ainda assim, não resolve os nossos problemas. Os desafios éticos continuam a existir. Independente da nossa intencionalidade ética, político, profissional, esses desafios permanecem. Portanto, o que nós precisamos fazer frente a isso? Temos o compromisso, já identificamos, já partimos do pressuposto que temos o compromisso com este projeto, com esta resistência. Mas o que precisa mais? Precisamos aprender e nos apropriar desse legado histórico, desvendar essa realidade que aparece no imediato do nosso cotidiano. Mas que real é esse? Que conjuntura é essa na qual estamos vivendo e que implica as condições políticas e institucionais do nosso trabalho, que interferem, que condições políticas e institucionais no nosso trabalho interferem, inclusive, no nosso compromisso ético-político, na tal da resistência. Dada a conjuntura que a gente precisa fazer concretamente, dada a análise de conjuntura que a gente precisa fazer cotidianamente para entender esse real. E aí a gente passa aqui o resto do dia para falar da conjuntura, né? Mas a gente tem alguns elementos concretos, e eu não vou me omitir de dizer que essa dada conjuntura política nacional e internacional tem vários elementos, mas um deles que eu gostaria de destacar e manifestar é a minha perspectiva aqui colocada de que vivemos em um tempo de um golpe,
e que é um golpe à democracia, que é um golpe à liberdade, e que é um golpe que está acirrando um processo de precarização da vida que já estava em curso. Né? Ela não começou a precarização do trabalho e da vida em 2016. Todos e todas nós aqui sabemos deste lugar, mas eles vão se acirrando. Por quê? Por que será que eles vão se acirrando? Esse golpe, aí, na minha perspectiva, é um símbolo, é um marco crucial que os detentores do capital nacional e internacional nos alertam, nos relembram. Em tempos de crise estrutural internacional do capital, o combate a esta crise se concentrará na ofensiva aos direitos democráticos e progressistas conquistados em todo o mundo, não é só no Brasil. Então, em tempos de crise, a ofensiva é justamente derruir os pequenos direitos, aquelas possibilidades mínimas de alcance num processo de viabilização progressista, democrática. A imposição da agenda econômica da classe dominante e do capital financeiro fundamenta. A gente vai falar sobre isso, acontecem essas coisas. Né? Vamos lá. A imposição, então, vou repetir, então. A imposição da agenda econômica da classe dominante e do capital financeiro fundamenta a exigência de vários golpes. Acho que está ligando outro. De vários golpes. Esse é um deles. Mas é importante registrar a derruição em curso desde os anos 90. O ataque à Previdência, as contradições da sociabilidade capitalista, quando vem a Constituição de 88, um marco histórico, mas que não se materializa no cotidiano. Então, tem os seus avanços, essa Constituição cidadã, mas que não se realiza no cotidiano concreto. Temos elementos da saúde, e aí não estou falando de 2016 para cá, estou falando da década de 90 para cá. Né? A terceirização e a precarização do trabalho, na educação, a contrarreforma do ensino superior, e, portanto, a precarização do trabalho docente e do estudante, e portanto, o aumento, né, o aumento do ensino à distância e a precarização do ensino presencial e das formas de trabalho docente, com uma perspectiva de uma influência de um tratado de Bolonha, numa perspectiva de um ensino aligerado. Então, a educação, todas as políticas sociais, nós já sabemos que perpassa por esse projeto neoliberal e conservador. A pauta conservadora hoje do parlamento, acho que todo mundo já está cansado de saber, né? A bancada BBB, né? Bala, Bíblia e o quê? E boi. Ah, é boi. Tem um boi aqui na frente, né? Aí eu lembrei, Bala, Bíblia e boi. Essa bancada que representa o reacionarismo e o conservadorismo nas nossas relações repercutem no cotidiano profissional, repercutem nas ações do cotidiano profissional. Por exemplo, um dado da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio diz que, em relação ao primeiro trimestre de 2017 para o primeiro trimestre de 2018, a diferença desse primeiro trimestre é que vai ter 1,5 milhão a menos de pessoas, de 1,5 milhão
menos de pessoas ocupadas nesse primeiro trimestre de 2018. É um dado concreto. Vai lá no PNAD. Vai lá no PNAD. É um dado concreto. Onde é que isso se vai resvalar? Ora, pois, né? Nas políticas sociais, no trabalho dos e das assistentes sociais, concretamente. Então, como é que eu não consigo fazer essa leitura para compreender esse real e pensar estratégias e dar respostas de atuação, né? Intensificar. 5 minutos. Então, esta conjuntura vai nos colocar numa intensificação da exploração e do trabalho, né? E aí tem outros elementos da conjuntura, mas eu quero chegar no serviço social, porque está colocando aqui que eu tenho 5 minutos. Então, eu vou pular um pouco da conjuntura, eu acho que um pouco que eu tratei aqui, acho que vocês já estão cotidianamente vivenciando, mas as implicações dessa conjuntura também vai trazer para o serviço social elementos de uma prática tecnicista burocrática, elementos de foco numa gestão e não nos direitos, respostas isoladas e instrumentalizadas, sem a possibilidade, sem a construção crítica, vai pensar, se revelar como a judicialização como a única estratégia, o único recurso, o aprisionamento da imediaticidade. Agora está alto, né? Ele está. Tá bom. Né? O aprisionamento da imediaticidade, você se aprisiona com o imediato no cotidiano e não consegue fazer a reflexão desse cotidiano. Uma demanda que partes de profissionais apresentam para nós como uma demanda de necessidade de manuais e de modelos, uma criminalização, a gente tem que sinalizar, em alguns momentos, da pobreza, por parte do trabalho profissional. E aí, aqui eu vou abrir um parênteses, para a gente não só ficar falando, eu abri um parênteses. Dado o Hospital de São Paulo, um grupo de assistentes sociais, é muito comum a mulher negra, pobre, em situação de rua, ao ter o seu bebê, ter a destituição do seu poder familiar e o bebê ser afastado. Vamos dar um exemplo? É esse exemplo. Um dos exemplos. Isso não é criminalização da pobreza? Está coerente com aquele projeto que a gente sinalizou no Natal da resistência e no nosso compromisso? Quais são as estratégias que não sejam apenas, e aí sob o discurso de salvaguardar e preservar a criança ou o bebê, as mulheres estão perdendo o poder familiar na maternidade pela sua condição social e de raça, de classe. O gerenciamento da pobreza no trabalho do assistente social, as respostas são messiânicas, muitas respostas. E a necessidade de responder exclusivamente pelo regimento da política social. Então, são problemas que o serviço social tem que encarar, que está enfrentando. Como se a política social fosse o seu fim. Também vocês já devem escutar isso um tempão. Mas a política social, acho que a Yasbeck vai trazer para a gente, a política social, ela é um avanço, ela foi uma conquista, mas ela tem contradição, ela é a contradição na sociabilidade capitalista. Eu não posso compreendê-la como um fim último da minha atuação profissional. Ela é um meio. Ela é um meio. Então, são questões concretas que a gente tem que dialogar, se eu estou ancorada ou se eu estou
alicerçada naquele compromisso inicial que eu sinalizei. Quais são as respostas? Se a gente ficar nessa, a gente fala, entro em vertigem. Eu não entro em resistência, eu entro em vertigem. E aí eu não consigo responder nada, eu só reproduzo. Né? A gente precisa recuperar os nossos compromissos. Meu tempo, assim, acho que já está sinalizando aqui, mas eu vou pedir só um pouquinho mais para poder encerrar um pouco com os encaminhamentos, com as estratégias, né? Falar alguma coisa a respeito disso. Só mais, né, 5 minutos, por favor. Nós precisamos vislumbrar a perspectiva do debate da autonomia relativa do assistente social. Não dá para ficar sinalizando o tempo todo que eu não tenho autonomia para dar respostas. Temos, é relativa. Ou seja, o que significa autonomia relativa? Sofre determinações concretas, mas tem dada liberdade para pensar estratégias criativas de organização, né? Tem possibilidade de pensar estratégias